Sejam bem-vindos. Professor Júnior Santos aqui. Hoje iremos resolver uma questão de estatística do curso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2017. Vem comigo. A tabela abaixo registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são, respectivamente. Bem, o bizu dessa questão aqui, para a gente ganhar tempo, é começar a calcular pela moda. O que representa a moda? Dado uma distribuição de frequência, a moda é o elemento que mais se repete. Por exemplo, vamos aqui, ó, no número de horas, aqui nós temos XI, temos 8, 9, 11, 14, 15 e 20. E aí você vai observar aqui ao lado, número de usuários nos FI, nós temos esses valores 10, 7, 12. O que significa esses valores? É a quantidade de vezes que cada elemento desse aqui repete. Por exemplo, o 8, ele repete 10 vezes. O 9 repete 7 vezes. O 11 repete 12 vezes. E assim sucessivamente. Então, se a gente observar aqui no número 15, em XI, 15 horas, a gente tem a correspondência aqui de 20 vezes que repete. Então, como a moda é o elemento que mais se repete, temos que o 15 vai ser a moda. Então, na opção D, a gente tem aqui a moda vai ser o 15. Essa aqui é a alternativa. Só isso, só isso. Mas por desencargo de consciência, vamos calcular aqui também a mediana e vamos calcular a média. Lembrando que mediana, média e moda são elementos de tendência central ou medidas de posição. Para calcular a mediana, o que significa a mediana? Se eu tiver uma lista, uma sequência de elementos, em ordem crescente, a mediana é o elemento que tem a posição central. Por exemplo, se eu tiver aqui essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, tem essa sequência simples. A mediana é o elemento de tendência central. Aí os elementos estão dispostos em ordem crescente. Então, temos que nesse exemplo, a mediana x com tio em cima vai ser o número 3. Só isso, só isso. Mas nesse caso aqui, no nosso exemplo, os dados estão agrupados. E aí, o que que nós vamos fazer? Primeiramente, a quantidade aqui de elementos, temos que a soma é 75. Vamos colocar aqui n igual a 75. E depois nós iremos fazer aqui na lateral, como os dados estão agrupados, nós vamos fazer o FAC, que é a frequência acumulada. Como a gente vai proceder? O primeiro elemento aqui, a gente vai olhar para o FI, é o 10, a gente vai repetir o 10. E o segundo elemento, a gente vai somar o 10 mais o 7, que vai ser o segundo elemento, 17. E o terceiro, a gente vai somar 17 mais o 12, vai ser 29. E o próximo elemento, 29 mais 14, vai ser 43. O próximo, 43 mais 20, 63. E o último, 63 mais 12, 75. Bem, para que eu estou fazendo isso? Como a mediana é o elemento central, nós temos aqui 75 elementos, e o 75 é um número ímpar. Qual que vai ser uma formulazinha básica para a gente calcular qual que vai ser a posição do elemento? Se ele for ímpar, a gente vai fazer n mais 1
dividido por 2. Nós temos que o n é 75. Então, isso aqui vai ficar igual a 75 mais 1 dividido por 2. Vai ser igual a 76 dividido por 2, que vai ser igual a 38. E o que significa esse 38? O 38 nada mais é que o 38º elemento. E como a gente vai identificar esse 38º? Esses elementos vai estar em um desses valores aqui. Como a gente vai enxergar esses elementos? Por exemplo, na frequência acumulada, eu tenho as posições aqui para me orientar. Eu sei que do primeiro elemento até o 10º vai ter nessa coluna aqui. Ó. Por exemplo, qual é o primeiro elemento dessa nossa distribuição? É o 8. Qual que é o segundo? É o 8 também, porque o 8 repete 10 vezes. E a gente tem que colocar os elementos em ordem crescente. Qual que é o próximo número? É o 9. Só que o 9 ele já vai ocupar a partir da 11ª posição. 11ª vai ser o 9. Então, o 9 vai ocupar da 11ª até a 17ª posição. E depois vai ser o 11. Vai ocupar até a 29ª posição. E aí eu tenho que a 38ª posição vai estar nessa casa aqui. Ó. Ou seja, aqui eu vou ter do 30º até o 43º elemento vai estar nessa coluna aqui. Então, o que está correspondente nessa 38ª vai ser esse elemento aqui, ó, o 14. Então, a nossa mediana vai ser igual a 14. Então, veio confirmar e reforçar aqui a nossa opção de alternativa, que é a letra D. Iremos agora resolver a média. A média aritmética é um elemento de tendência central que a gente obtém fazendo a soma de todos os elementos de uma série, uma sequência, dividido pela quantidade de elementos. Por exemplo, se eu tiver a seguinte sequência aqui simples, tiver 2, 3, 4 e 5. Aí, se eu quiser saber qual que é a média é representada por x com uma barrinha em cima. Então, a média eu faço o somatório dos elementos, 2 mais 3 mais 4 mais 5, e faço a divisão pela quantidade de elementos. No caso, nós temos 1, 2, 3, nós temos 4 elementos, dividido por 4. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14, dividido por 4. Todo dividido por 4, eu tenho 3. 3 vezes 4, 12. Resta 2. Passa a vírgula, acrescento 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resta 0. Isso implica que a média vai ser igual a 3,5. Isso aqui é um exemplo de sequência simples. Aqui nós temos dados agrupados. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma composição aqui do xi vezes o fi. A gente vai multiplicar para facilitar os cálculos, né? Porque se for listar todos os valores, vai ficar mais complexo. Então, vamos fazer, ó, 8 vezes 10, 80. 9 vezes 7, 63. 11 vezes 12, fazendo um cantinho aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1.
132. 14 vezes 14, vamos fazer um pontinho. 4 vezes 4, 16, vai. 4 vezes 1, 4, 1, 5. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1. Fazendo a soma aqui, 196. 15 vezes 20. Vamos fazer aqui. Trezentos. 20 vezes 12. 20 vezes 10 dá 200. 20 vezes 12 dá 40. Então, aqui temos 240. E aqui nós vamos efetuar a soma. 6 mais 2, 8 mais 3, 11. Mais 4, 5. Mais 9, 14. Mais 3, 17. Mais 6, 23. Mais 8, 31. 3 mais 2, 5. Mais 5 aqui, 10. Então, temos que esse somatório aqui vai dar 1.011. Então, vamos lá. Fórmula da média. Os seus somatórios lá no xi vezes fi deu 1.011. Dividido pela quantidade de elementos. No caso, nossa quantidade de elementos n aqui é 75. Agora vamos fazer a divisão de 1.011 dividida por 75. Bem, a gente sabe que 75 vezes 10 é igual a 750. 75 vezes 2 é igual a 150. Isso implica que 75 vezes 12 é igual a 900. 75 vezes 13 é igual a 975. Então, 1.075, 13. 13 vezes 75, 975. Então, a divisão aqui, 975 para 1.000, dá 25, mais 11, 36 de resto. Passo a vírgula, acrescento zero. 2 vezes 75 vai dar 150. 4 vezes 75 vai dar 300. O resto, 60. Já passei a vírgula, acrescento mais um zero. Se 4 vezes 75 dá 300, 8 vezes 75 vai dar 600. Resto, zero. Então, isso implica que nossa média vai ser 13,48. Aqui na alternativa, 13,48. Nossa mediana, 14. E nossa moda, 15.